A mensagem de hoje é uma mensagem bem simples, fala de milagre, né? O tema é do início ao fim, e isso tem um propósito, né, de acordo com aquilo que estaremos falando, ministrando, e Deus venha nos abençoar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Quero repetir essa parte desse versículo. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Pai querido, Pai amado, te damos graças, te damos louvores, te damos honra, Pai, por este momento tão especial da ministração da Tua palavra, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha me usar poderosamente, Pai. Que a minha boca, Senhor, seja uma boca ungida por Ti. Que cada texto que eu li, que cada frase, ó Pai, que entrou na minha mente e no meu coração, venha a ser verbalizada nesta hora com poder e com graças, ó Pai, para abençoar cada vida que se encontra aqui, Pai. Venha, Senhor, poderosamente agir em nosso meio. Usa-me, Senhor, segundo o Teu querer. É que eu oro e que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem assentar, queridos. Esse texto é um texto que nós utilizamos para falar sobre muito o poder da gratidão, né? O poder de ser agradecido a Deus por um milagre que a pessoa teve, né? E a gente destaca esse samaritano que voltou para agradecer ao Senhor Jesus o milagre que recebera, né? Mas nesta noite a gente quer dar um foco diferente, né? A vida cristã, querido, é uma experiência que começa e termina em Cristo. E nós queremos pegar esse milagre que se iniciou desses 10 leprosos indo ao encontro, né, dos sacerdotes, indo ao encontro do templo, e ali no caminho o milagre aconteceu. Então a vida cristã é uma experiência que começa e termina em Cristo. O apóstolo João define, né, Jesus como o alfa e o ômega, né? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Portanto, Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. A verdadeira salvação implica nascer de Cristo e voltar a Ele com um cântico de louvor na alma. A verdadeira salvação implica nascer de Cristo e voltar a Ele com um cântico de louvor na alma. O que é essa frase, o que é esse texto que eu li agora representa, querido? Que a nossa vida seja uma caminhada de perseverança, uma caminhada de resiliência, para que nós venhamos aceitar Jesus e louvar a Ele, cantar a Ele até o final das nossas vidas. Nós cantamos um louvor aqui, e quando a morte eu encontrar, nós precisamos saber, querido, que a nossa vida tem que estar sempre regrada no caminho do Senhor. Precisamos estar sempre focados no Senhor.
vamos exemplificar e substanciar essa verdade examinando a cura dos 10 leprosos. Jesus segue para Jerusalém. Eu acredito que ele passou por várias aldeias. Ele atravessa uma aldeia, né, entre a Samaria e Galiléia. E dentro dessa aldeia vem uma grande comissão de 10 homens. Não era de políticos, não era uma comissão, querido, de empresário, não era uma comissão de religiosos, de fariseus. Tratava-se de uma comissão formada pela miséria. Tratava de uma comissão formada, querido, e retratada de 10 homens que estavam muito doentes. Homens estes, querido, mal vestidos. Homens estes, mal cheirosos. Homens estes, cheios de chagas. Homens estes, leprosos. Proibido, né, pela doença, de conviver até mesmo com a família. Esses homens viviam, né, legado a viver distante da sociedade. Um dia ele tem um encontro com o Senhor Jesus, né? E este encontro chama a atenção, porque ao Jesus entrar na aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe, eles não podiam se aproximar e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Me lembro Zaqueu, ali no caminho de Jericó, quando gritou muito alto, essa mesma frase: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Com certeza, Jesus, que estava a caminho de Jerusalém, Jesus parou. Jesus foi chamado a atenção daquela comitiva, daquela comissão de 10 homens que necessitava de cura, que necessitava de milagre, que necessitava da graça de Deus. Porque eles não se aproximaram do Senhor Jesus? Porque a lei os separava fisicamente de Cristo e de todos. Eles não podiam chegar perto do Senhor Jesus, querido. Levítico, capítulo 13, verso 45 e 46, vai explicar o que a lei, né, define para que essas pessoas que são acometidas de lepra, a maneira como eles tinham que viver, a maneira como eles tinham que se comportar. Versículo 45 de Levítico 13 vai dizer: as roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Verso 46, será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial, isso é, será fora da cidade. Eles terão que ficar completamente em lugares desertos. A lei os separava também da graça de Deus, querido. A lei os separava da graça de Deus. Por que então tentaram conquistar essa graça? Por que eles, sendo separados da graça de Deus, agora tentam conquistar essa graça? Porque mais dura que seja a lei, querido, ela não é capaz de separar o homem da graça redentora do Senhor Jesus. Vou repetir isso: por mais forte que seja a lei, por mais dura que seja a lei, ela não é capaz de separar o homem da graça redentora do Pai, do Senhor Jesus, querido. Se a lei abre um abismo entre a miséria humana e a riqueza de Deus, a graça constrói uma ponte para atravessar o abismo, querido. Ouça, nada neste mundo tem o poder de nos separar da graça de Deus. Onde existe abismo, querido, a graça de Deus cria uma ponte, querido. Onde existe dor, a graça produz alívio. Onde existe a morte, né, que pode se instalar, ele projeta a vida, querido. Quando a graça de Deus chega, querido, algo de extraordinário acontece, querido. Os 10 leprosos estavam longe, mas não o bastante para impedi-lo de chamar a atenção de Jesus. Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Eles clamaram, querido, eles chamaram a atenção do Senhor Jesus. Os 10 leprosos ficaram um pouco distantes, mas dava para ouvir claramente o seu clamor, o seu pedido de misericórdia, o seu pedido de compaixão. Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Muitas vezes, querido, nós
nos achamos que estamos distantes e afastados, e aí desistimos de gritar por socorro. Quantas vezes o nosso coração está apertado, quantas vezes a nossa alma está querendo desistir, quantas vezes a nossa mente nos afasta da direção do Senhor. É necessário, querido, fazer como esses 10 leprosos, clamar por compaixão ao Senhor. Deus não está limitado pela distância, querido. Fala isso para o seu irmão. Deus não está limitado pela distância. Ele é um Deus de perto, como também é um Deus de longe, querido. Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder. Mas, querido, também Ele é um Deus onipresente. Ele está em todo lugar, em todos os momentos, querido. Então, muitas das vezes achamos que estamos limitados. Não fique limitado, clame ao Senhor. Ele nunca deixou de ouvir um clamor de um necessitado. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 46, verso 1, todos nós sabemos de cor e salteado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, querido. Nós temos que experimentar esta fé, nós temos que experimentar essa esperança, como foi pregado no último domingo à noite na Santa Ceia. Essa esperança tem que estar viva no nosso coração, querido. O que chama a atenção foi a maneira como Jesus atendeu esses homens, né? Nos chama a atenção, querido. Existe uma passagem bíblica em que Jesus é procurado por um leproso. E Jesus trabalha de uma forma completamente diferente como trabalhou com esses 10 leprosos. Um leproso falou para o Senhor Jesus o seguinte: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me tornar limpo. E a palavra de Deus diz, querido, que Jesus quebrou o paradigma, Jesus quebrou a regra, Jesus quebrou a lei, Jesus tocou naquele leproso, e aquele leproso imediatamente foi curado. E aí Jesus deu uma ordem: agora vai e mostra ao sacerdote. E o milagre aconteceu, querido. Mas desta forma, ele que trabalha de multiforme graça, deu uma ordem para esses 10 leprosos. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Versículo 14, do qual nós lemos, querido. Novamente, eles estavam diante da lei. Se eles têm que se apresentar aos sacerdotes, a lei agora volta. Eles têm que cumprir a lei. E Jesus não veio revogar a lei. Jesus veio cumprir a lei, querido. Então, o Senhor Jesus, Ele pega a lei de Moisés e aplica, pratica. Fala assim: vocês 10 leprosos, vocês vão até o templo e se apresentem ao sacerdote para que vocês possam ser curados, para que vocês comprovem a sua cura. Novamente, querido, esses homens estavam diante da lei. Aqueles homens não podiam reintegrar-se à sociedade sem se mostrar aos sacerdotes que estavam curados. Há 2 lições importantes na ordem de Jesus, querido. 2 lições que nos chamam a atenção, 2 lições que a gente tem que verificar bem atento a esse texto que nós lemos. A primeira é que a graça de Deus nunca ignora a existência da lei. Repita isso comigo: a graça de Deus nunca ignora a lei, querido. Ela obedece à lei. Sem a graça, ninguém consegue cumprir a lei, querido. Se não é a graça de Deus sobre a nossa vida, nós não temos como obedecer à lei. É a graça que nos capacita a obedecer à lei. É a graça sobre a nossa vida que nos faz cumprir a lei, querido. Então, a primeira lição que a gente aprende é que a graça de Deus nunca ignora a existência da lei, querido. Sem a graça, ninguém consegue cumprir a lei. A segunda lição, querido, é que este relato nos ensina que Deus tem seu método próprio de atender nossas necessidades. Como eu falei, Jesus utiliza de uma forma completamente diferente para que esses leprosos fossem curados. Aquele milagre tomou contorno próprio. Foi um ato comum e até mesmo simplório. Vai e se mostra aos sacerdotes, pois aconteceu que através de uma simples recomendação, uma simples palavra, né?
Jesus fala assim, vai e mostra ao sacerdote. Me traz à memória, querido, né, uma palavra que o Senhor Jesus falou para Pedro, uma palavra rema, né, quando Pedro tinha pescado a noite inteira, né, e cansado que estava lavando as redes, preparando as redes, estava na praia da Galileia, e o Senhor Jesus se apresenta e pega o seu barco emprestado, afasta o barco um pouquinho para o mar, e ali prega a palavra do Senhor, ali dá os seus sermões, e chega um determinado tempo que ele diz para Pedro, vamos agora ao meio do mar, ao largo do mar, e lança as suas redes à direita. Pedro vai dizer para ele, Senhor, pesquei a noite inteira, trabalhei a noite inteira e nada peguei, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Então, o quanto é importante, querido, a gente vai ver isso, né? Estar debaixo da palavra rema do Senhor. Foi um ato comum, até simplório, pois aconteceu através de uma simples recomendação. Vai e se mostra ao sacerdote. Ouça, meus irmãos, milagres acontecem quando Deus determina. Milagres acontecem quando Deus determina. Quartas-feiras, vivendo milagres, eu creio poderosamente que Deus determinará milagres para nossas vidas, querido. O normal e o cotidiano adquirem outro valor nas mãos de Deus, querido. O que é normal, o que é cotidiano, para Deus vira o extraordinário. Ele toma uma vida comum e transforma num vaso precioso, querido. O vaso, querido, que estava na mão do oleiro, ele foi completamente refeito, transformado. E ele fala para Jeremias, eu não posso fazer muito mais do que esse oleiro, querido. É importante a gente acreditar e crer que Deus tem o melhor para as nossas vidas, querido. Ao caminhar para o templo, algo aconteceu. Antes deles se mostrarem para o sacerdote, no meio do caminho, né, aconteceu um milagre. Aconteceu, versículo 13, aconteceu que, indo eles, foram purificados. Oh, aleluia, glória a Deus. Nesta frase, querido, está o segredo da cura desses homens. Há uma sequência que os levou a experimentar mudanças. Esta sequência está aqui expressa: fé, obediência e milagre. Aconteceu, querido, as três coisas. A primeira coisa que aconteceu foi fé. Fé para sair da onde eles estavam e quebrar o paradigma e ir até o templo para mostrar aos sacerdotes. Obediência, obedeceu à voz do Senhor Jesus. E o milagre aconteceu. A fé, querido, conduz à obediência. Repita comigo, a fé conduz à obediência, querido. Aquele texto que eu sempre repito aqui, vocês sabem de qual é salteado, sem fé é impossível agradar a Deus. E o outro texto que Samuel diz para Saul, né, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, querido, acontece aqui algo que é sucessivo: fé, obediência e milagre. A fé conduz à obediência, e a obediência possibilita o milagre. Ouça, o milagre não acontece apenas pela simples obediência do homem. O homem obedece porque o milagre já aconteceu, querido. No reino espiritual, quando Jesus fala que vai fazer algo, querido, no reino espiritual já aconteceu. A gente tem que tomar posse. Tem muitos milagres, querido, que nós precisamos tomar posse no reino espiritual. Querido, a gente vai ver que o homem olhou para sua mão e viu que sua mão estava limpa, querido. O homem obedece porque o milagre já aconteceu. Isto é, devemos obedecer a Deus na certeza que o nosso milagre já aconteceu. Você já pensou quantas vezes, né, esses leprosos pensaram, né, quem sabe, um dia visitar o templo e se mostrar ao sacerdote? Será que eles pensaram isto? Será que eles tiveram essa ideia de um dia se apresentar ao sacerdote? Mas Jesus, querido, orienta, Jesus pede, Jesus manda com que eles se apresentassem aos sacerdotes. A simples obediência à lei não produz um milagre. Vou repetir isso. A simples obediência à lei não produz milagre. O milagre acontece quando a graça precede o cumprimento da lei, querido. Você pode dar um glória a Deus, querido? O milagre acontece quando a graça precede o cumprimento da lei. Primeiro, a graça. Depois, a lei, querido.
Agora veja o que aconteceu com um deles. Versículo 15. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 15 vai dizer assim: um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. De repente, querido, um deles percebe nas próprias mãos o sinal do milagre. E o que ele fez? Ele seguiu o caminho? Ele se mostrou o sacerdote? Ou ele reconheceu aquele que tinha feito o milagre acontecer? Se esqueceu de tudo, querido. Se esqueceu de buscar o sacerdote, se esqueceu do templo, se esqueceu da lei, se esqueceu da tradição e voltou correndo para Jesus. Lembre-se, Jesus é o início e o fim de tudo. O milagre começou em Jesus e o milagre vai acabar em Jesus. Vou repetir isso, o milagre começou em Jesus e o milagre vai acabar em Jesus, querido. Porque são 2 milagres que esse homem recebe. Aqueles 8 9 foram curados da lepra, ficaram com seus corpos limpos, purificados, né? De repente ficaram com pés de bebês, mas ainda ficaram com lepras na alma, ficaram sem a salvação, querido. Ele se esqueceu do sacerdote, se esqueceu do templo, da lei, da tradição, e voltou correndo para Jesus, querido. Lembremos sempre, Jesus é o início e o fim de tudo. Ele é o alfa e ele é o ômega. Tudo começa nele e termina nele. A salvação começa em Cristo e termina em Cristo. Repita isso comigo. A salvação começa em Cristo e termina em Cristo, querido. Nós precisamos estar com a nossa mente focada nisto. Quero chamar a sua atenção para esse homem curado. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou. A primeira coisa que ele fez foi olhar para si mesmo. E aqui vai, querido, uma colocação. Estamos olhando para nós mesmos? Estamos nos examinando? Será que nós estamos vendo o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas? Precisamos aprender a olhar para nós mesmos e ver sinais de Deus em nossas vidas. Precisamos olhar para dentro da nossa casa e ver a presença de Deus operando milagre. Precisamos olhar para o nosso trabalho e ver Deus operando milagres, querido. Precisamos olhar para dentro, né, do colégio, você que estuda, para dentro da faculdade e ver que lá você recebe milagre. Será que você está vendo na sua vida milagres acontecerem na sua vida, querido? Porque milagre na vida do crente, querido, acontece todos os dias. Já falei isto, querido. E nós precisamos viver este milagre, precisamos aprender a olhar para nós mesmos e ver sinais de Deus em nossas vidas. Me permita dizer, gastamos muito tempo, né? E eu me coloco dentre eles. Gastamos muito tempo olhando para a ociosidade da vida, querido. Olhamos tantas coisas, querido, que não vai agregar nenhum valor para a nossa caminhada de fé. Olhamos para tantas coisas, querido, que só nos faz perder tempo. Olhamos até para a vida dos outros, né? E o que isso acrescenta à nossa vida? Nada, querido. Olhamos nossos smartphones e buscamos notícias. Queremos estar atualizados, quando na realidade as notícias são muito repetidas e a gente perde tempo, querido. Mas será que nós estamos nos olhando? Será que nós estamos nos examinando? Será que nós estamos olhando para a nossa casa? E, de repente, ao olhar, ver o que necessita mudar, o que precisa ser transformado. O quanto é importante, querido. Este homem que foi curado, junto com os outros 9, ele se autoexaminou. E quando olhou para sua mão, ele viu que sua mão estava purificada, viu que estava curado. E ele voltou, né, para ver o Senhor Jesus, querido. Deus quer trabalhar em você de uma forma extraordinária. Posso ouvir um amém, querido? Quer começar algo novo em você. Perceba isto na sua vida. Mesmo que você esteja ainda, né, caminhando rumo ao milagre, a fé e a obediência já prepararam para você aquela surpresa maior. Como o homem percebeu, queridos, que o milagre aconteceu, voltou. Mas ele não voltou de qualquer jeito.
Ele não voltou de qualquer maneira, ele voltou correndo, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, adorando ao Senhor, querido. E quantas vezes a gente vê milagres acontecer na nossa vida e nós não reconhecemos, né? Não glorificamos ao Senhor da forma, né, que temos que reconhecer. A palavra de Deus nos orienta que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Imagine no milagre recebido, querido, o quanto nós temos que glorificar ao Senhor. Quando ele voltou glorificando a Deus. Foi o único que voltou. Os demais foram embora com os corpos limpos, querido, como já falei, mas quem sabe com a lepra na alma. Não basta apenas ser curado fisicamente. É preciso voltar para completar o milagre. E aqui que é o âmago da mensagem, querido. Ele voltou e Jesus, olhando para ele, disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. O alfa e o ômega, o início e o fim. Diz para esse homem que o milagre agora está completo, querido. Ele não está apenas curado da sua lepra física, ele está curado agora da sua lepra espiritual. Ele alcançou a salvação em Cristo Jesus. Vá, a sua fé salvou você. Deixe-me recordar alguns pontos desta mensagem, desta simples e pequena mensagem. Você não está longe de Jesus que não possa chamar por socorro ou clamar por socorro. Você não está longe de Jesus que não possa clamar por socorro. A graça não ignora a existência da lei. Você precisa cumprir o que a palavra de Deus orienta e determina para a sua vida, querido. Deus tem seus métodos para atender nossas necessidades. Se nos manda fazer algo, devemos fazer, crendo que Ele está no comando das ações, querido. A nossa vida, querido, tem que estar sendo dirigida por Deus. A nossa vida tem que estar sendo guiada por Deus. Quando a nossa vida é guiada por Deus, dirigida por Deus, querido, o nosso coração está cheio de fé e o milagre acontece na nossa vida, querido. O milagre acontece na nossa família, querido. A fé conduz à obediência, querido. Nós precisamos ter fé no nosso coração. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. A obediência realiza o milagre quando a fé está envolvida com a obediência. Obedecemos porque o milagre já aconteceu. É importante olhar para a nossa vida e ver a palavra de Deus se cumprindo em nós. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus é o início e é o fim, querido. E nós temos que ter isso muito forte no nosso coração. O milagre só pode ter acontecido hoje. O milagre já pode ter acontecido hoje em sua vida. Olhe para você mesmo, acreditando no impossível. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, querido. E experimenta o amor de Deus, experimenta a graça de Deus, experimenta a presença doce do Espírito Santo na sua vida. Experimenta, porque algo, querido, de extraordinário pode estar acontecendo agora na sua vida. Olhe para você mesmo, acreditando no impossível de Deus, querido. A fé nos leva a crer no impossível de Deus. Nunca se esqueça que Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. O seu milagre deve começar em Cristo e terminar com Cristo. O homem voltou glorificando a Deus. Não sei como você está vivendo. Não sei qual é o milagre que você precisa. O que sei é que muitos estão tentando encontrar um caminho melhor. Tenho certeza que estamos aqui para que Deus venha nos abençoar, nos encher com a sua graça, nos encher com o seu poder. Muitos estão esgotados, de repente sem esperança, sem força para retornar. Deus, nesta noite, lhe concede agora a oportunidade de gritar por compaixão, gritar e clamar pela presença dEle. Você tem um momento, querido, nesta noite, de voltar e reconstruir uma vida verdadeira em Cristo Jesus.
Que hoje seja o início de uma nova vida, de um novo milagre na sua vida. Você pode dizer amém, querido?